Opa, e aí pessoal, beleza? Desenvolvedores, programadores, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos programar um pouquinho. O assunto da aula de hoje é vamos falar sobre JSON. Tem gente que chama JSON, tem gente que chama JSON, você pode falar como você preferir, tá? Mas vamos entender como é que faz para serializar e deserializar objetos JSON. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos só entender o que significa, né, rapidamente. Então, o JSON, ele é um acrônimo dessa palavrinha aqui, ó, JavaScript Object Notation. Então, a gente trabalha com uma notação de objetos usando o JavaScript, ok? Então, como é que surgiu aí? Para que fizeram o JSON? De onde ele veio? Primeiro a gente tem que começar lá. A gente tem o HTML, que é aquela linguagem de marcação de hipertexto, que a gente usa para poder desenvolver nossas páginas web, e aí o pessoal incrementou. Então, por exemplo, no próprio ASP.NET Core, MVC, a gente utiliza alguns recursos do HTML, mais algumas combinações lá desenvolvidas pelo próprio MVC, do ASP.NET. Tá? Com o decorrer do tempo, o pessoal criou uma outra linguagem chamada XML, que ela deriva do HTML. Esse XML, a letrinha X significa extensível. Então, o XML seria uma linguagem de marcação extensível. E o pessoal começou a utilizar bastante o XML para fazer integração de dados, tá? Criava até bancos de dados, bases em XML, para poder fazer essas integrações. Então, você carregava os dados nesse formato e aí apresentava eles para poder realizar as integrações. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, do XML. Então, diferente do HTML, ele tem tags customizadas. Então, você conseguiria criar, por exemplo, uma tag com nome, endereço, ó, por exemplo, aqui, ó, esse subconjunto aqui de tags, ó, do endereço tem o nome, a rua, cidade, estado, CEP e o país. Aí você conseguiria incluir outras coisas, ó, a data da order, o número gerado, lá do pedido, ó, anotações. Então é nesse formato que funciona. Você abre a tag, que se dá o nome que você quiser, de acordo com as suas regrinhas que você estiver definindo. Vai ter o conteúdo aqui, e aí você tem a tag de fechamento. E aí você consegue ir agrupando. E durante muito tempo o XML foi o padrão que o pessoal utilizava para fazer essa integração de dados, tá? Mas com o tempo o pessoal percebeu que o XML, dependendo do volume, quantidade de tags, do seu cenário lá, do seu caso de uso, ele ficava um pouco pesado aí para você tratar as informações, processar todos os dados que precisavam ser integrados lá na sua solução. Então, pensando nisso, o pessoal criou essa solução aqui mais leve, chamado JSON. E como é que ele funciona? Ele tem uma anotação bem mais simples, tá? Para a gente trabalhar. Então vamos começar aqui no bloco de notas. Nesse caso aqui é o bloco de notas Notepad que eu estou usando, tá? Mas você pode usar qualquer outro editor de textos aí, seja o VS Code, bloco de notas, só para exemplificar como é que eu trabalho com JSON, tá? Então ele funciona assim. Eu não tenho mais tags, eu trabalho com chaves aqui, que você vem do JavaScript, né? E eu crio aqui meus campos. Por exemplo, eu quero criar informações aqui de contatos. Então eu tenho meu nome, a tag, e eu coloco entre aspas, tá? E aí aqui eu vou colocar o nome da pessoa. Então, por exemplo, vou colocar aqui Manu Luiz. Beleza. Ah, eu tenho que mais de informações? Eu tenho aqui o e-mail. Então eu vou ter aqui, ó, e-mail, dois pontos. E aqui eu insiro o e-mail da pessoa, gmail.com. Beleza, tenho também o telefone. Então eu coloco fone, que eu vou lá colocar um número qualquer aqui, sei lá. Beleza. Então isso daqui eu uso para substituir o XML, eu consigo usar para integrações, para manipulação de objetos, e é bem mais simples, batendo o olho você entende facilmente a estrutura desse JSON. Então você sabe que se trata de um contato, ou pelo menos um objeto aqui, que ele tem três campos, três propriedades: o nome, e-mail e telefone. Então isso aqui é o JSON, é muito simples de trabalhar com ele, tá? Ele é bem legal da gente criar nossas funcionalidades aí usando o JSON.
Se eu tivesse aqui mais de um contato, como é que eu iria representar isso? Eu ia ter aqui, ó, entre as chaves, então eu poderia ter aqui, ó, contatos, tá? Opa, faltou o C. Contatos. E aí eu criaria um array. E eu uso aqui o colchete, né, para poder fazer isso. E aí aqui dentro eu vou incluir, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Só separar assim, ó. Beleza. Porque a gente vai fazer outra coisa com essa informação aqui. Então aqui eu tenho meu primeiro contato, então ele fica dentro, ó, batendo o olho. Ó. Você sabe que você tem seu JSON, ele possui contatos e dentro dele a gente tem o nosso primeiro contato. Quero incluir mais um. Eu separo por vírgula, vamos só copiar a estrutura pra gente ganhar tempo. E aqui eu colocaria o meu segundo contato, tá? E aí eu vou colocar o nome. Então, por exemplo, eu tenho lá Miguel Lourenço. Beleza. Então, vou ter aqui o e-mail Miguel, @gmail, e aí eu vou ter o telefone dele. Beleza. Então, repare, ó. Os contatos, eu tenho quantos contatos aqui, ó? Fica fácil de eu entender, identificar quais são as informações. Então, esse é um dos motivos que levou o pessoal a usar o JSON. E com essa formatação aqui, ele é bem mais leve. Eu consigo processar melhor os dados, trafegar com eles. Beleza? O básico do JSON é isso, tá bom? Essa é a estrutura dele. E aí você consegue ir alinhando. Então, se você tivesse, por exemplo, um array aqui de algum campo, você conseguiria fazer nesse esquema aqui também, tá? E conseguir incrementando. O legal dele é que ele é dinâmico. Então, por exemplo, esse contato aqui, ele tem nome, e-mail e telefone. Mas esse aqui não tem. Então, eu poderia manter ele assim. Só tem o nome e e-mail, porque esse aqui não utiliza mais telefone. É difícil o pessoal usar o fone, mas para ligação mesmo. Não precisa usar mais quando tem o número do telefone, mais para WhatsApp e outras coisas assim. Mas beleza. Então, esse aqui é o exemplo do estrutura do JSON, tá? E estamos com alguns ruídos externos, mas faz parte. Beleza. Isso até o JSON ele desencadeou o uso, depois o pessoal criou aí bancos não relacionais. Então a gente tem lá o MongoDB e todas as suas outras vertentes, variações. Tem mais um monte de banco de dados, tem Cassandra, CouchDB, tem o DynamoDB na AWS. Então, usando o JSON o pessoal consegue também criar estruturas lá não relacionais de banco que foge de todo aquele padrãozinho de SQL, né? De você ter tudo estruturado, e é uma outra forma de a gente trabalhar e manipular os dados também. Beleza? Show! O que mais? A gente também consegue, tem diversos sites que ajudam a gente a validar os formatos de um JSON quando a gente está criando, montando um modelo, um template, para saber se ele é válido. Será que eu fiz certinho isso? Então a gente consegue, se a gente for lá no Google, vamos lá no navegador, deixa eu carregar aqui. Se você digitar lá no seu navegador, seja no Chrome ou sei lá, Firefox, JSON Formatter, aqui ó, deixa eu trazer o navegador para cá pra gente. JSON Formatter, tem diversos validadores aqui que a gente consegue usar para poder verificar se está correto esse arquivo que eu criei. Tem toda uma especificação de RFC aí, que é o padrão que o pessoal cria para determinar, né, se está de acordo com as normas. Então a gente vai validar primeiro esse primeiro arquivinho aqui mais simples que a gente criou, tá? Então vamos validar ele aqui. Ó, eu copio o valor para cá e eu tenho esse botão Process. Eu clico nele para ele processar e aí se for válido vai ficar verdinho, ó, válido de acordo com a RFC, e aí ele mostra aqui formatado o arquivo. Então ele ajuda bastante. Esse site e outros também que você pode usar para poder fazer as validações, tá? Às vezes você está na dúvida na hora de criar. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, vamos fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu só colocar essa barrinha só para poder separar as coisas, ficar mais organizadinho. Eita, bagunçou tudo. Beleza, vamos trazer esses caras para cá. Bom, Shift Tab, você consegue recuar. Beleza. Então, ó, tem aqui meus dois registros e eu tenho minha chave principal, né? Quero validar se isso daqui está correto. Estou na dúvida quando estou criando. Então eu consigo copiar lá o que eu montei no meu JSON.
e eu mando lá para o site, ó. Dou um copio, Ctrl-C, Ctrl-V e clico em processar. Se tiver errado, ele vai falar, opa, não passou na especificação, está inválido. E aí eu tenho aqui, ó, o que ele falou que eu estava esperando, tá vendo? Ah, não era para usar essa vírgula aqui, eu não entendi, isso aqui é a utilização da chave aqui depois dessa outra chave, e aí você tem como corrigir, né? Então você já viu, opa, não tá ok, precisa acertar. A estrutura em si dos dois registros está correta. O problema é que ele está solto aqui dentro do meu JSON e ele não consegue entender. Para ele entender esse daqui, que é um conjunto, eu preciso colocar ele dentro de um array, então dentro das chaves, e atribuir isso a um outro objeto. No caso, eu tenho aqui meus contatos. Entendeu? Então a gente copia isso daqui. E a gente remove, coloca aqui, adiciona os valores. Ó, ficou, não está muito bem formatadinho, não está bonito. Não, mas se o formato estiver ok, não tem problema. Ó, ele valida e ele já aplica a formatação certinha. E quando a formatação deu certo, a gente consegue navegar. Ó, com o objeto, então tem o meu raiz, eu tenho aqui o meu array de contatos. E aí eu consigo expandir ele e ver, opa, então aqui dentro eu tenho 2 contatos. E dê detalhes sobre eles, né? Então sobre o primeiro, o segundo, e eu consigo ir navegando. Esse exemplo é bem curtinho, batendo o olho você já sabe. Agora se você tiver uma estrutura mais complexa, com mais derivações assim, mais arrays alinhados, e você tem mais registros, aí é legal você fazer esses collapse, né? Para você diminuir, ver uma parte só do JSON para entender como é que ele funciona. E partindo disso, você consegue desenvolver as suas soluções utilizando o JSON. Tá? Então essa é a ideia dele. E a ideia aqui hoje era mais apresentar o JSON em si, sua estrutura, como é que funciona, de onde veio, por que surgiu. Então vocês já entenderam isso. E aí no próximo vídeo a gente vai criar alguns exemplos, tá? Então a gente vai criar alguns objetos usando a notação do JSON e depois a gente vai serializar e depois deserializar. E a gente vai entender o que é esse deserializar e serializar. Beleza? Então o assunto de hoje é mais apresentar. O conceito está apresentado e na próxima aula então a gente vai programar de fato as coisas. Então espero que você tenha gostado. Dá um joinha aí, se inscreva no canal e não perca o próximo vídeo. Trabalhando com JSON e serializando e deserializando objetos. É isso. Fui. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.